Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Enriquece Brasil Talks. O talk que não fala de riqueza simplesmente no sentido do dinheiro, não. Fala de riqueza no sentido mais amplo da palavra, que é aquela que começa, ó, dentro, com o conhecimento que você adquire, absorve, e hoje não vai faltar, viu? Por quê? Porque eu estou muito bem acompanhada, estou com ele, vou fazer um mistério aqui. O nosso convidado, ele é conhecido nas redes sociais como o Paizão Investidor. Sim, ele é investidor, é mentor financeiro, focado em ajudar famílias a construírem patrimônio e pensarem no futuro financeiro de forma estratégica e dolarizada. Olha só, seu trabalho ganhou destaque ao abordar investimentos com uma visão familiar e de longo prazo, de construção, incentivando inclusive pais e mães a planejarem desde cedo a segurança financeira dos filhos e a diversificação de patrimônio, inclusive com investimentos no exterior e proteção em dólar. Estou falando de Gabriel Tide, seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? Nossa, apresentou super bem, já vou jogar esse corte nas redes sociais, nossa. Mas aí pode. E tem como apresentar mal com um currículo desse? Eu falei exatamente o que você faz aqui, meu amigo. Aliás, eu admiro muito o teu trabalho. Obrigado pelo convite. Quero que você fale mais, assim, quem é o Gabriel? Por que nasceu, surgiu esse Paizão Investidor? De onde veio isso? Bom, primeiramente, sou pai de família, né? Sou casado, tenho hoje 37 anos, né? Então, eu já trabalho no mercado financeiro há alguns anos, de mais de 13 anos, passei por banco, corretora, seguradora. Foi bancário já? Já vi por dentro como que é o sistema, né? Foi um dos grandes motivos de eu querer ser independente, foi ver como que o sistema ele é sujo, né? Como ele ganha dinheiro em cima da ignorância das pessoas. Alguns anos trabalho de forma independente, gerando conteúdo nas redes sociais, e aí criei o Paizão Investidor em 2022, porque eu comecei a, precisava nichar o conteúdo, tinha muito educador financeiro pós-pandemia, e aí eu vi que não tinha muitas pessoas dedicadas para falar de finanças para famílias. Não mesmo, verdade. E aí eu via muitos amigos meus, pais de família, com problemas financeiros, endividados, financiando casa, carro, sem estruturação financeira. E aí eu comecei a nichar para falar para famílias e aí o perfil começou a crescer bastante. Muito bom, muito bom. E você considera que realmente o nascimento de um filho é um ponto que, se você ainda não pensa no futuro e em dinheiro, você começa a pensar? Isso mudou para você, assim, até para tua cabeça que já era voltada a isso, você talvez até já, por viver em banco, né, já sabia da realidade das pessoas, mas o filho muda, ele dá mais sentido para as coisas que a gente faz? Dá mais propósito? Sim, a grande virada de chave da minha vida foi em 2018, quando minha filha nasceu. Legal. Eu sempre falo para meus amigos, antes de você ter filhos, parece que nós somos egoístas, porque a gente só pensa, tem aquela, não vou dizer ganância, mas aquela ambição de crescer, de enriquecer, né, de realizar vários sonhos, né? Por nós mesmos. Sim. E aí quando você nasce o seu filho ou sua filha, você começa a dedicar a sua vida para aquela pessoa frágil, e aí todos os objetivos mudam, né? Aquele carro esportivo que você quer, não, já quero um SUV de família. Aquela viagem que você faria, não, fazer um mochilão na Europa, não, vamos para um resort, né, em Cancún, no Nordeste, então os objetivos mudam. Que todo mundo possa aproveitar, né? E aí eu vejo que isso mudou completamente minha visão, né, de futuro e a responsabilidade. Claro. E uma das coisas que mudou também foi a parte de ambição profissional. Porque antes da minha filha nascer, eu sempre tinha ambição de trabalhar num grande escritório, numa grande empresa. E aí quando a minha filha nasceu, eu falei, não, eu quero fazer diferente. Porque em casa, quando eu era pequeno, meu pai trabalhava fora de casa, ele era funcionário público, ausente, então ele ficava a semana inteira viajando, só via de final de semana. Eu falei, poxa, eu não quero isso para mim. Então eu quero trabalhar com algo que permita eu participar da criação da minha filha. E as redes sociais, gerar conteúdo, ser um educador financeiro, influenciador, me possibilitou isso. Então participo da criação da minha filha diariamente, tanto que hoje minha esposa trabalha fora e eu virei o dono de casa, então acabo levando ela na escola, fazendo esse trabalho, dei almoço para ela, troquei ela está estudando para a prova, ajudei ela a estudar para a prova, então virei o Paizão Investidor, né? É o Paizão Investidor que inclusive a gente falava, isso aqui é tudo verdade que você tá falando, viu? Porque a gente combinou o seguinte, tem que ser pontual, porque daqui ele vai buscar o filho na escola, então realmente, o Paizão Investidor, é isso mesmo. E assim, qual é o erro ou quais são os erros que as famílias mais cometem quando o assunto é esse mesmo? É grana, é dinheiro, planejamento? O que você vê assim das pessoas que chegam até você? Quais são as dores delas? Olha, eu poderia colocar que o principal problema das famílias seria a falta de planejamento, mas seria um clichê. Eu acho que o principal problema das famílias é seguir o efeito manada. Porque o que acontece? Quando a gente, voltando alguns anos atrás, quando você estava fazendo faculdade, estudando, e aí você começou a estagiar, começou a ganhar seu primeiro dinheiro, você já tinha a ambição ali de poder, quero comprar uma roupa mais cara, uma bolsa mais cara, você acaba
indo para o consumismo, seguindo o efeito manada das pessoas, das suas amigas. É como se você comprando a mesma pegasse a coisa. visão curtinha delas ali para ser a Sim. sua visão também e vai efeito manada mesmo. E aí, às vezes, Sim. você ganhava um dinheiro a mais e fala, poxa, quero comprar um carro porque minhas amigas estão comprando carro, entendeu? Exato. E aí, Sim. quando você começa a namorar, você vê as suas amigas, amigos comprando casa, apartamento na planta, e aí você sempre seguindo o efeito manada. Então, percebe que o grande erro das pessoas, além de não ter o planejamento, é seguir o efeito manada. Perfeito. E não ter uma visão de longo prazo em relação ao futuro delas. Porque nós, brasileiros, nós somos condicionados a olhar apenas o presente. Exato. Nós somos imediatistas por natureza. Sim. E uma coisa que eu vejo também que não é muitas vezes falta de conhecimento, porque hoje conhecimento tem a rodo na internet. ChatGPT. Não Exato, só isso, mas exato, poxa, olha tudo. o conteúdo de valor que você gera nas suas redes sociais, que eu gero, Claro. que um monte de pessoas geram, só que o que acontece? Hoje a gente tem essa obesidade de informação É isso e as mesmo. pessoas elas não sentam e falam, poxa, deixa eu realmente olhar minha situação, analisar meus futuros objetivos e deixa eu de fato planejar e parar de seguir o que os outros estão fazendo. Exato. É um despertar. E ontem eu vi uma frase interessante que era assim: se você não fosse visto por ninguém, você ia querer as mesmas coisas que você quer? Você ia sonhar o mesmo sonho? Você ia viajar para o mesmo lugar? Então, talvez a gente realmente esteja, né? Falta um despertar da gente entender que estamos vivendo por aparência, muitas vezes, e pela visão que outras pessoas passam como uma regra, como, se ele está fazendo, então deve ser isso mesmo. Eu tenho que ter o carro tal, eu tenho que morar em tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que comprar roupa tal. Às vezes nem gosta, mas eu estou fazendo por um efeito manada mesmo. Falta um despertar das pessoas olharem muito mais para dentro, só que fica muito mais desafiador com rede social, porque amplifica muito essa comparação. Sim, a rede social acaba atrapalhando muito. Sim. Até usar como exemplo de Alphaville. Sim, Você tá há alguns anos agora em Alphaville e você percebe como o Alphaville ele é moldado para poder incentivar as pessoas a seguir esse efeito manada da riqueza. Não, você tem que ter esse pensamento de abundância, você tem que andar sei virou lá, um clichê mesmo, virou um clichê, né, de ter lado obscuro de Alphaville ficar conhecido por o coach do lado pejorativo da palavra, né? Sim, tem que ter uma regra, tem um jeito de viver. E tem certo, tanta gente né? que ganha dinheiro, começa a crescer financeiramente e acaba pulando etapas, às vezes até no digital. Você Totalmente. percebe, vou mudar para Alphaville. Ganhou lá 5 milhões no digital, gasta 4, 5 milhões numa casa em Alphaville e Facilmente. não constrói patrimônio. Exato. Entendeu? Então pula essas etapas. Eu falo para muitos clientes meus, é muito melhor você ter um bom dinheiro guardado no banco, gerando uma renda passiva e você morando de aluguel muitas vezes agora, tendo um planejamento de comprando outros imóveis antes de você gastar muito dinheiro com o seu. Claro. Então eu acho que falta muito das pessoas ter essa visão mais racional. Exato. É. Sim, fora do que estão fazendo. Não importa o que estão fazendo, o que importa é o que é importante para você, né? Isso deveria importar. Tanto que você percebe que quando as pessoas vão envelhecendo, parece que liga a chave na cabeça delas e aí as pessoas começam a pensar, não, eu preciso morar numa casa menor, numa casa térrea, preciso mudar para o interior. Exato. Isso acontece no Brasil em qualquer lugar do mundo. Tanto está Muito. acontecendo um grande êxodo, né, das pessoas nas grandes cidades, grandes metrópoles Exato. para os subúrbios. Exato. É Isso verdade. que aconteceu em São movimento Paulo. mesmo. É. Você percebe como cresceu Santana de Parnaíba, Alphaville, Granja Viana, porque as pessoas estão saindo dos grandes centros para poder se afastar Morar bem, dessa né? muvuca. E morar com qualidade de vida, outras coisas passam a ser prioridades e isso realmente vem com uma maturidade, né? Eu vi alguém falando assim, mas ter filho, eu nem quero ter filho, porque ter filho não dá retorno. Né? Ter filho dá despesa, depois a pessoa vai ser ingrata, depois a pessoa vai crescer, não vai valorizar nada do que você fez, financeiramente falando é caro, as coisas aqui no mundo, o mundo não está ficando melhor para você colocar uma pessoa no mundo, mas é exatamente o oposto de tudo isso que que leva você a ter filho, se você for pensar, porque o filho não tem esse sentido de ser uma dívida. Eu ouvi o Gregório do Vivier falando isso, filho não é dívida, filho é uma dádiva, você faz pelo teu filho, não é para ele ficar devendo alguma coisa para você ou te dar algum retorno, é exatamente o contrário, é você tirar o teu ego do centro da tua vida, do teu mundo, da tua realidade e colocar uma outra pessoa porque você quer ser mais por aquela pessoa, sem esperar nada em troca. Então é realmente uma dádiva, é algo que não se explica, não vai dar retorno financeiro mesmo, e nem é o papel do filho isso, né? Mas você concorda com isso, com esse pensamento? Sim. Eu achei tão bonito ele falar assim, caramba, realmente filho, e ele tá falando com um colega ali que tava questionando, não, pra que ter filho? Pô, eu só vejo gente cansada, com olheira, falando assim, meu filho é maravilhoso, e tal, toma um tapa do filho, mas o filho não é pra te dar retorno, não é sobre você, é sobre uma outra pessoa que agora importa mais do que você. Isso é bonito demais, né? Sim, eu acredito muito nisso, eu acredito que quem fala que, eu não quero ter filhos, eu acho que é a atitude mais egoísta que se tem.
Por quê? Você fala, poxa, eu não quero ter filhos porque filho é muito caro, vou gastar muito. Aí você vê aqueles posts, ter um filho você vai gastar mais de R$1 milhão. Meu, você está sendo egoísta. Por quê? Hoje o mundo está tão cruel, está tão ruim como muitas pessoas falam, só que você tem uma responsabilidade, né, se você for uma pessoa boa, de trazer uma pessoa para o mundo, você criar ela para tornar o mundo um lugar melhor. Exato. Eu faço isso com a minha filha. Exato. Todos os dias eu moldo ela, treino ela, para que ela seja uma pessoa boa e acrescente algo de positivo no mundo. Seja uma extensão, de vocês. Sim, eu acho que quem não tem filhos, é difícil obrigar a pessoa a ter, vai muito da força de vontade. Claro, é do contexto. Mas eu acredito que você ter filhos abre a sua mente, você tem mais chance de dar certo na vida do que não ter filhos. Eu acho que, tudo bem, filhos dá muito gasto? Dá, mas muito o amor trabalho, que você tem pelo filho, gasto, você tem aquela energia, você tem aquele combustível que muitas pessoas que não têm filhos não vai ter esse combustível para prosperar na vida. E nunca vai entender também esse amor, né? Esse é um amor diferente, realmente. Eu não acredito que seja o amor real. Agora você conheceu o amor verdadeiro com o filho, porque você não tinha... Você pode ter antes com o teu cônjuge e tal, mas é diferente. É uma relação completamente diferente, né? E também tem um outro lado que eu vejo muita gente falar, do filho, até uma ex-modelo falando isso, né? Não, eu não tive filhos, porque eu priorizei minha carreira, priorizei meu corpo, e eu trabalhava com corpo na época, então eu priorizei meu corpo, minha carreira. Hoje em dia eu me arrependo de ter filho, mas o ponto que ela falou era assim, me arrependo de ter filho porque hoje eu não tenho ninguém para cuidar de mim na velhice. Então, por exemplo, dos meus pais, eu e minha irmã cuidamos e o peso era distribuído entre nós duas. Mas hoje eu tô sozinha, não tenho ninguém que vá cuidar. Se eu ficar doente, não tenho ninguém por mim. E isso também é um pensamento complicado. Você concorda? É um pensamento complicado, porque o filho também não é uma garantia de cuidado. Ok? A lei obriga a cuidar e tudo mais, mas você ter filho pensando em ser um peso no amanhã, isso é uma conta que você já tem que ter feito muito antes, sem depender de ninguém, né? Tanto que hoje você percebe que a maioria das pessoas, né, hoje os jovens não estão tão bem instruídos, né? Você percebe que a sociedade hoje está arrasada, essa geração é horrorosa, e se percebe que cada vez mais os idosos estão sendo largados de lado, estão sendo indo para casa de repouso, estão sendo abandonados. Por quê? As pessoas também perderam-se muito essa falta de empatia de cuidar. Sim. Eu acho que assim, lógico, eu vou fazer um planejamento para no futuro, eu não quero que eu seja um peso para minha filha, mas eu quero estar presente como o avô dos meus netos, estar presente na vida dela. E eu quero fazer o planejamento, guardar dinheiro, construir meu patrimônio para que meus dividendos, eles mantenham uma boa qualidade de vida e eu não seja um peso. Então, acho que, às vezes o comentário da pessoa que fala, quero ter filho para poder cuidar de mim no futuro. A não ser que seja... Né, o pai do Neymar, que é o Neymar, é a aposentadoria do pai, né? Então... É isso, é perfeito. E como que uma família começa a se estruturar financeiramente? Você falou agora de dividendos, então vamos entrar mais nesse assunto mesmo. É possível começar com pouco? Qual que é o primeiro passo? Como que eu, pensando em mim, pensando na minha família, no meu filho, como que eu começo a estruturar talvez uma carteira previdenciária mesmo, que no futuro vai garantir que eu não dependa de ninguém, nem do meu filho? Acho que é muito importante, qualquer pessoa que tem essa visão de conquistar algo na vida tem que se planejar financeiramente, não adianta. Não existe fórmula mágica, né? Então, a gente acaba olhando na internet uma fórmula para tentar enriquecer mais rápido, não adianta. É você ter um trabalho, uma construção, né? Construir um trabalho, você ter uma renda e através dessa renda você manter seu padrão de vida e ainda ter uma sobra para você poder construir o seu patrimônio. Não adianta você ganhar bem se você gasta tudo. Eu já tive vários mentorados que ganham 50, 60 mil reais por mês e gastavam tudo. Enquanto tinha outros mentorados que ganhavam 7, 8 mil reais, que sobrava 2, 3, quem que vai ter mais dinheiro no futuro? Quem ganha 50 e não guarda nada ou quem ganha menos e guarda um pouquinho? Então assim, o principal fator para você construir patrimônio é quanto você sobra para você poder de fato investir, para poder construir seu patrimônio. Você não fica rico com o seu salário, e sim quanto você guarda. Então eu vejo muito médico, dentista, empresário errando muito nisso. Ele vive só com aquele faturamento alto, e aí o que acontece? Quando vem uma pandemia, quando vem qualquer crise financeira, e aí desaba totalmente e a família entra em crise e tem que dilapidar patrimônio. Então todas as famílias têm que ter esse planejamento de quanto que a gente ganha, quanto que a gente está gastando, enxergar os gargalos dentro do orçamento. Às vezes está gastando com alguma coisa desnecessária, sobra um pouquinho, começa a guardar, faça sua reserva de emergência de pelo menos 3, 6 meses ali, Tesouro Selic, na caixinha do Nubank, indifere, e começar a planejar, poxa, qual que é a próxima etapa? Comprar uma casa? Vamos guardar dinheiro para entrada, vamos ver se vale a pena financiamento, consórcio, ter essa visão e, de fato, guardando dinheiro para o futuro. Tá difícil guardar dinheiro.
ou você aumenta a sua renda ou você corta seus gastos, não tem muito segredo. Não tem um mundo de fantasia também. Não adianta. É isso, para conta fechar. Vai fazer hora extra, vai fazer Uber, vai vender água, vai fazer um curso profissionalizante para você poder trabalhar numa outra área. Tem que buscar a solução. O problema é que o brasileiro é vitimista, coloca a culpa no governo, coloca a culpa no chefe que é chato, coloca a culpa no trabalho, não busca soluções para evoluir na vida, entendeu? Inclusive financeiramente. A gente falava antes que o dinheiro ele é muito menos matemática e muito mais emocional e comportamental. Muita gente se afasta de educação financeira porque tem esse pensamento. Ah, mas eu não gosto de matemática, então não vou me envolver com isso e vou levando do jeito que dá. Mas o dinheiro é muito pouco matemática, porque a matemática, a regra é a mesma, 1 mais 1 é 2 igual para todo mundo, mas o que vai diferenciar uma pessoa bem-sucedida financeiramente, uma pessoa próspera de uma pessoa mal-sucedida financeiramente, é muito mais o comportamento dela em relação a dinheiro, você concorda? Sim, concordo. Eu acho que as pessoas têm que ter essa visão de longo prazo e, infelizmente, o brasileiro não tem essa visão. Sim. Então, eu sempre falo para meus mentorados, você não tem paciência para fazer uma planilha? Então, que anote no WhatsApp, anota no caderninho, você tem que ter alguma ferramenta para você ter visão para onde está indo o seu dinheiro. Só que as pessoas têm o medo de enxergar a realidade. Não adianta, você quer evoluir na vida, você tem que ter visão de onde está indo o seu dinheiro. E as pessoas não dão valor para o que ganham. E dinheiro é energia, eu acredito muito nisso. É, verdade. Tanto que o antigo chefe meu, era muito engraçado, a gente saía para almoçar, ele andava com um bolo de dinheiro, ele era gringo, né, austríaco. Certo. E eles pegavam 100 reais, pagavam o almoço e falavam, olha, ele falava com 100 reais, olha, você vai embora, mas eu quero que você volte e traga mais amiguinhos. Então ele brincava com o dinheiro assim, então assim, o dinheiro é energia, trato bem o dinheiro, eu amo você, dinheiro. Então assim, as pessoas têm que começar a valorizar o dinheiro. E muitas vezes elas têm medo. Cai o salário, já paga as contas, não sobra nada, fica desesperado. Parece que é uma regra, não pode ficar ali, né? Ele tem que ter um destino final, ninguém se paga primeiro. E isso que você falou de medo do dinheiro também é interessante, porque o brasileiro ele tem até uma cultura de o rico é do mal. O rico é rico porque explora. O rico é rico porque rouba. Tem exemplos no Brasil disso, isso é um problema, porque aí vira realmente assim, estigmatizada essa questão da riqueza vir de coisa ilícita. Exato. Então você tem muito exemplo sim de político que rouba mesmo e que faz coisa errada e por isso é rico, mas fica muito estigmatizado, fica muito, muito cultural. Até em novela, puxa, o vilão é rico. A mocinha da novela é pobrezinha, o mocinho é pobrezinho. Então, essa cultura de romantizar a pobreza também contribui para a falta do despertar do brasileiro olhar para dinheiro diferente, Gabriel? Sim, eu acredito muito nisso, que acaba se tornando uma crença limitante na cabeça das pessoas, né? De enxergar, por exemplo, o empresário ou o rico como o vilão, né? Então acho que isso atrapalha muito. Muito isso é por causa da mídia, como você falou, o próprio governo incentiva isso. Sim. Você viu a reportagem recente, saiu do próprio post do governo. O rico é do mal. Falou que quem ganha mais de 5 mil reais é playboy. Não sei se você viu esse post do governo. Reagi, fiz vídeo e tudo então, mais. Então assim, é bizarro isso. Mas eu acho que a gente tem uma linha muito tênue entre essa questão da crença, né, de quem é rico acaba roubando, e também tem aquela questão das redes sociais, as pessoas ter aquela admiração demais numa pessoa que está muito acima. Tem outro lado, sim. E querer também crescer muito rápido, às vezes de forma ambiciosa, e acaba perdendo dinheiro. Por isso que hoje casa de aposta no Brasil é o segundo país do mundo que mais fatura. Sucesso. Porque as pessoas têm essa ambição de querer crescer rápido, de se tornar um influenciador, de ser uma pessoa famosa do milagre, e acaba perdendo dinheiro, acaba se afundando em dívidas. Então, tem que tomar muito cuidado nisso. Você tem que ter ambição de crescer na vida, mas tem que ter planejamento e tem que ter uma visão realista. Perfeito. Eu quero comprar um carro, não vou comprar uma BMW primeiro. Primeiro eu vou comprar um carro popular, vou evoluindo, né, e conforme meu salário, meu faturamento vai aumentando. E eu digo que hoje em dia, até para falar não, você vai ter que ter conhecimento. Então, se a gente falar assim, a gente está falando de ser rico e tudo mais, mas um degrau para baixo. Se a gente for falar de alguém que quer ao menos ter um futuro digno e quiser começar agora, até para falar não, ele vai ter que saber e ter um mínimo de conhecimento ali, um arroz com feijão sobre dinheiro. Por quê? Porque ele está cercado de um sistema que não existe para trabalhar a favor dele. Então você tem banco, por exemplo, o gerente de banco trabalha pelas metas dele, ele é um vendedor, ele está ali para te entregar os produtos da prateleira do banco. Se você pega a corretora, o assessor, a gente tem um exemplo recente agora, caso Master. Banco Master, muita gente foi pega de surpresa porque nem sabia que o dinheiro estava no Banco Master, né? Quando deu a liquidação extrajudicial ali do Banco Master, a pessoa estava tranquila na casa dela, falando, não, mas está tudo bem, esse banco nem conheço, nem tenho conta lá, minha conta é no Banco do Brasil, eu tenho uma corretora lá na XP, no BTG, e quando foi olhar,
ia ter que entrar numa fila de espera do FGC porque não sabia que o CDB que fez era do banco que tinha acabado de ser liquidado, né? Então, até para falar não, o arroz com feijão é fundamental, né, Gabriel? Com certeza, eu até dar um grande exemplo. Recentemente atendi uma mentorada que ela fez o hat trick do FGC graças ao assessor de investimentos. Ela tinha Banco Master, ela tinha Will Bank e tinha o Banco Pleno. Nossa, mas ela, que carteira horrível Nossa, essa? quando eu abri a carteira que o assessor tinha feito, tinha 32 ativos Meu Deus. de renda fixa, de vários bancos de pequeno e médio porte, e dentro dele tinha 3. Ela tinha mais 600 mil de patrimônio, cerca de 280 mil tá agora no FGC. Ela já recebeu do Master, agora falta do Will Bank e do Pleno. Por quê? Por falta de conhecimento. Ela terceirizou essa responsabilidade de cuidar do dinheiro dela para uma pessoa desconhecida. E quando ela entrou na mentoria, eu falei para ela, olha, o grande papel meu, eu vou falar para você, olha, eu vou te ensinar. Não é te dar o peixe, ensinar você a pescar. Não é fazer por você. Não, você tem que ter noção. Você tá dependente só de outra pessoa. Não Poxa, uma nada. médica, não adianta você ganhar super bem se você não está dando valor por dinheiro, Exato, entendeu? Claro. Então assim, isso que aconteceu com você foi algo para você aprender que é só sua responsabilidade de cuidar das suas finanças. Exato. Então assim, eu falei para ela, agora que ela já tem uma noção, eu falei, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu investi nisso? Porque faltou um planejamento, estratégia, uma carteira de fato consciente, né, com a realidade dela. Perfeito, baixo risco. Ela com certeza não queria tomar tudo isso de risco. Uma pessoa que quer comprar um apartamento agora esse ano, grande parte dos ativos bloqueados até 2027. Não, terrível. Entendeu? Parou de render, primeiro que parou de render, né? O banco liquidou, acabou o teu rendimento. Então, se você fizer a conta, muitas vezes, dependendo do tempo que você está nesse CDB, nem valeu a pena financeiramente. Sim. Nem ali pelo percentual, 140% do CDI. Ok, mas você vai ficar quanto tempo agora com o seu dinheiro parado até receber? A dor de cabeça que te deu, a paz que te tirou. Então, assim, tem custos que não estão na planilha, mas que são custos até mais caros do que esses matemáticos, financeiros. Sim. A tua paz, a tua tranquilidade, saber que teu dinheiro está num bom lugar, está investido bem, mas ninguém vai dar essa tranquilidade por você. É você que tem que ter esse conhecimento, né? Por isso que eu brigo com muitos gurus financeiros que ficam falando, você tem que manjar de ações, fundos imobiliários, sem se tornar um investidor. Eu sou do contrário, eu acho que você tem que ter o conhecimento essencial, saber como funciona o mercado financeiro, o que é taxa Selic, CDI, inflação, como o dólar afeta a sua vida, você tem que saber o que é tesouro direto, CDB, você tem que ter noção dos investimentos, mas faça o feijão com arroz. Tanto que com todos os meus mentorados eu falo, cara, o seu foco é ganhar dinheiro e guardar dinheiro. A sua carteira, a gente vai fazer uma carteira zero dor de cabeça. Tesouro direto no Brasil, para você não ter muita dor de cabeça. Hoje em dia, para os meus mentorados, CDBs, no máximo CDBs de grande banco, para não ter aquela dor de cabeça, esse burburinho de, poxa, esse banco está com risco de quebrar. E lá fora, sem muito segredo, bons ETFs globais aqui no Brasil, em vez de você ficar comprando várias ações na bolsa, compra um bom ETF de bolsa, já vai ter essa exposição da bolsa brasileira. Então, você consegue fazer uma carteira feijão com arroz. E eu falo, o seu tempo não é para ficar analisando ação e fundo imobiliário, é para você trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, isso vai fazer muito mais diferença no seu planejamento do que sua carteira ficar rendendo, vou estudar horas para, em vez de render 15, render 18%. 3% a mais no ano não vai fazer diferença. Olha quantas horas você estudou para poder render 2, 3 a mais. Sim. Meu, trabalho, se você tivesse trabalhado a mais, feito hora extra, você teria ganhado mais dinheiro. Exato, sim. É um raciocínio bom. E você falou de investimento no exterior, quero falar sobre isso também. Por que o brasileiro que, mesmo começando agora, tem que pensar em investir fora? Primeiro ponto, né, a gente olhar a inflação. Olha como a inflação correu o nosso poder de compra nos últimos 30 anos. Se a gente olhar até nos últimos 5 anos, se você pega hoje, quanto que era um carro popular, um Renault Kwid em 2021? Ele custava 39 mil reais. Nossa. Hoje ele está mais de 78 mil, então dobrou de valor. Se olhar carrinho do supermercado, até fiz o comparativo. Hoje o carrinho do supermercado, ele dobrou de preço em relação a 2021. Aí você olha a inflação do governo, que é uma mentira, que o IPCA nos últimos 5 anos foi de 30%. Só que todos os itens básicos à nossa volta dobraram de valor. Sim. Então a inflação ela corrói o nosso poder de compra. E qual é a única maneira de você proteger? É você investir no exterior em moeda forte. Então, se você comparar a inflação brasileira com a inflação americana foi 3 vezes menor do que a inflação brasileira. Entendeu? Então, a partir do momento que você começa a dolarizar, você se protege. Nos últimos 5 anos, o real perdeu 6 vezes mais valor do que o dólar.
Porque o dólar também perde valor. Não é que o dólar não sofra inflação. A gente também vê bastante notícia agora, inclusive no Trump ali, nessa manobra que ele faz da economia, né, interna e tudo mais, e priorizar a indústria interna. Ele também machucou um pouco a economia e o mundo soube que ali também tinha essa questão de inflação, os juros também, o Fed de lá também tem uma luta. Mas se você pegar os últimos anos, 6 vezes mais desvalorização do real frente ao dólar. Então se desvalorizou muito mais a nossa moeda. E quando a gente fala de investir fora, a gente também está falando de uma economia muito mais robusta, né? Com certeza, tanto que eu falo que esse caso do Banco Master, se tivesse acontecido nos Estados Unidos, todo mundo já estava preso. O FBI já tinha prendido todo mundo. Sem chance de sair no dia seguinte, políticos, né? Sem sair, inclusive pode sair, né, em breve. A qualquer momento. Então, assim, não seria essa palhaçada. Tudo bem que aconteceu algumas coisas em 2008 lá nos Estados Unidos, mas não acontece tão escancarado que nem no Brasil. Sim. E eu falo que lá é um mercado muito mais robusto, tanto que a gente pega o mercado americano, ele é 100 vezes maior que o mercado brasileiro. Sim. Você pegar hoje só uma das 7 magníficas, né, da Bolsa Americana, já é maior que toda a Bolsa brasileira. Exato. Entendeu? Sim, essa é uma comparação legal de fazer. E a natureza de negócio é diferente lá da Bolsa também, né? Não dá para comparar a Bolsa brasileira e Bolsa americana. Não dá, porque além de se pegar hoje a Bolsa brasileira, a gente tem cerca ali de mais ou menos 200, 300 empresas, né? E a Bolsa americana tem mais de 3 mil empresas. É muita coisa. É muita diferença. E eu falo também que o mercado é muito mais regulamentado, você tem uma oportunidade muito maior. Hoje as maiores empresas do mundo estão lá. E não é só isso, se a gente olhar até na renda fixa, tudo bem que lá você tem investimentos em renda fixa menos atrativos do que no Brasil, tanto que lá você pode ganhar 5, 6, 7% em dólar, só que isso, se você olhar a longo prazo, é mais do que você receber 12, 13% em real. É em dólar, só pelo câmbio. Só pelo câmbio, porque se pegar nos últimos 10 anos, eu vi até um post recente muito interessante que ele mostrava, comparando o CDI, a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira e o Tesouro, né, americano. E o Tesouro Americano, nos últimos 10 anos, entregou mais do que o CDI nos últimos 10 anos, considerando isso em dólar. É muita coisa. Ah, mas eu não como dólar. Eu acho que come. Hoje, se pegar hoje, 80% do nosso custo de vida ele é dolarizado. É claro. Desde produtos importados, a parte eletrônicos, a parte até dos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, que são exportados, eles acabam sofrendo a variação do dólar. Claro, porque se o dólar está alto, ele prefere o fabricante brasileiro prefere exportar aquele produto e fornecer menos para o mercado nacional do que não, comemos em dólar, preço da soja em dólar, petróleo. Agora a gente está vendo essa situação guerra, Estados Unidos, Irã. Pô, o mercado é totalmente globalizado, o preço do barril foi de 60 dólares para 120 dólares. Toda a linguagem, até da notícia que você lê, é em dólar, né? E aí você não tem nada, nenhum real transformar em dólar, pensar em fazer essa conversão e ficar tudo no risco Brasil, é algo que talvez não valha nem a pena, né? Até eu faço uma brincadeira sempre nas redes sociais, até fazer com você. Lisiane, se você tivesse nascido nos Estados Unidos, na Áustria, na Alemanha ou em Portugal, você investiria todo o seu dinheiro no Brasil? De jeito nenhum. Por quê? Porque é um país emergente, risco muito maior, não preciso, porque eu já ganho bem lá. Minha moeda já é melhor, mais valorizada, minha economia, provavelmente nesses países que você listou, se forem nesses especificamente, eu já sei que minha economia é mais robusta, então eu não deixaria meu dinheiro aqui. E por que muitos brasileiros colocam todo o dinheiro aqui, em real? Exato. Então não faz sentido. Então, por exemplo, qualquer pessoa que tivesse nascido no país não colocaria dinheiro no Brasil. Não. Por exemplo, o brasileiro que guarda em real, você acha que ele colocaria todo o dinheiro na Venezuela? Não. Em Angola? Em países emergentes com uma instabilidade? E, poxa, estão concentrando todo o dinheiro no Brasil. Ah, mas é difícil investir lá fora? Não é. Você consegue investir através de qualquer banco digital, né? A Nomad é muito boa para isso também. E é barato. O Paizão Investidor aqui dando spoiler pra gente, exatamente sobre isso que eu quero falar. E de graça ainda. Não, de graça, e assim, não precisa falar inglês. O que a gente fala aqui sempre no programa? Puxa vida, a gente fala em construção de riqueza, riqueza que começa na mente. Gente, esse é o grande objetivo do Talks, e hoje a conversa é muito conveniente, porque conversa completamente com isso, né? É sempre bom a gente lembrar que riqueza não é só ganhar dinheiro, falamos isso aqui já no comecinho do episódio, mas riqueza também passa por proteger aquilo que você está construindo. E uma das formas mais inteligentes de fazer isso é não deixe todo o seu dinheiro no risco Brasil, não deixe todo o seu patrimônio exposto a uma única moeda ou a um único país. E diversificar hoje é possível, pensar globalmente é possível, mesmo que você seja um investidor pequeno, esteja começando. Então,
Se isso fez sentido, aquilo que você está ouvindo aqui, né, fez sentido, você quer dolarizar parte do seu patrimônio, se proteger realmente, e se proteger, né, Gabriel? Se proteger numa moeda mais forte, ter acesso a oportunidades internacionais, mercado muito maior, muito mais amplo, eu recomendo que você baixe já, não deixe para depois não, já baixa o aplicativo da Nomad. A Nomad é essa plataforma que permite ao brasileiro ter acesso a uma conta internacional, ou seja, em dólar, acessar esse mercado americano de forma simples, mercado global, inclusive, de forma simples, e sem falar inglês. É seguro e não precisa falar inglês. Então, aqui na descrição do vídeo, você vai ter o link, que é um convite especial, que eu tô te fazendo aí para abrir a sua conta com o meu código de convidado, inclusive, Elisiane50, tá aparecendo aqui a carinha do aplicativo da Nomad agora, para você dar esse passo importante de diversificação global. E como um presente meu e da Nomad, vai ter 2% de cashback limitado a $50 já na primeira conversão. Então fez o teu câmbio lá de real para dólar, já é 2% limitado a $50 que vai entrar na sua conta. Não precisa falar inglês, ainda ganha presente, não precisa nem falar mais nada, tá? Nomad é a sua conta para o mundo. É isso, né, paizão investidor? Não tem como ficar com patrimônio, não tem nem desculpa, não precisa nem falar inglês. Nossa, todo dia a gente vê uma notícia, aumento de impostos. É verdade. Empresas quebrando, empresas indo embora. Então, Exato. assim, o ambiente está instável. Assim, Exato. todo mundo já concorda que dolarizar é necessário. E não é difícil, muito simples. Como ele falou, abre a conta na Nomad. Um aplicativo pelo E, celular o faz que você tudo. pode fazer? Uma dica. Vamos supor, todo mês você vai receber o seu salário no dia 10, vai receber lá R$5.000. Pega lá R$500, joga para o Tesouro Selic para fazer sua reserva de emergência no Brasil, zero dor de cabeça. Boa. E pega R$500, abre lá na Nomad, faz o Pix, converte para dólar, independente de quando esteja o câmbio, Isso. e compra um ETF de bolsa americana. Pô, já Zero tá, segredo. É isso aí. Zero é isso segredo, aí. vai fazendo esse feijão com arroz. Então, 10% para investir no exterior, 10% no Brasil. Se você Já fizer começa, isso nos né? próximos 10, 15 anos, eu duvido te faltar dinheiro no futuro. Não Eu tem duvido. como. Eu duvido também, hein? Meu, 10% é o seu dízimo com o seu Exato. eu do futuro em Exato. dólar. Exato. E você já vai criando uma renda em dólar. Imagina começar a receber dividendos em dólar todos os meses lá. Você fala, meu, se der uma merda no Brasil, pelo menos meu dinheiro tá lá fora, Tá eu seguro. levo minha família. Pelo menos você está protegido. Se o dólar o real Exato. for para R$10 o dólar, pelo menos eu tô dolarizado. Tô garantido. Você falou de um ponto que se der merda no Brasil, e eu gostei, porque é isso mesmo. Aliás, falando sobre isso, ano eleitoral, 2026, chegou, ano de eleição. Primeiro que eu quero que você fale o seguinte, quebra essa crença que as pessoas pensam o seguinte, nossa, ano eleitoral, então eu não vou fazer nada, eu vou esperar, que aí vai ter o momento perfeito, a condição perfeita para eu começar a fazer tudo isso, a investir. Não existe condição perfeita, mas estamos em ano eleitoral. Qual que é a expectativa e como que eu me protejo? Qual é a tua visão para esse ano de 2026 aqui no Brasil? Já aconteceu 1 milhão de coisas, né? Então... Nós temos 2 cenários ainda de eleição. A esquerda continuar no poder e a direita assumir o poder. Ai, ai, ai. Será que teremos uma polêmica? Olha, eu quero até... Eu fico nervosa. Não, ninguém vai fazer o L aqui, tá? Fica tranquilo eu aqui. fico tão nervosa, tá bom. Ai, já Mas me vamos deu lá, um tem alívio. 2 cenários. Independente dos 2 cenários, o resultado é comum. O Brasil está quebrado. Nós temos uma dívida pública de 10 trilhões, a gente paga R$1 trilhão por ano só em juros. Só de juros. A máquina pública inchada, corrupção à solta, então o Brasil está quebrado. Independente de quem assumir, vai assumir uma bomba a partir de Problema. 2027. Sim. Então, assim, a tendência é do real voltar a ficar mais caro. Então, a tendência é o dólar se valorizar. Hoje a gente está no momento com o dólar ali, a gente está Deu uma pagando baixada 5,20, boa, né? 5,15, Uma só que a janela. tendência é voltar para 6, 7 reais. Por quê? É insustentável o real se mantendo nesse valor agora. Ele está se mantendo nesse valor, primeiro, por mais fatores externos de política mais americana externos, sim. do que política interna. Hoje a Sim. política interna não justifica. Tudo bem Sim. que hoje o Banco Central está injetando muitos dólares na economia, está fazendo o dólar cair de efeito, valor, sim. mas a tendência é o dólar voltar para 6 reais, como aconteceu em Já 2024, aconteceu. e chegar a 7, 8 reais nos próximos anos. Então, esperar o momento ideal para você começar a investir em dólar, você vai perder esse timing. Exato. Então, o que Sim. você pode fazer? Começa a comprar um pouquinho de dólares todos os meses. Entra lá na Nomad, que nem falei, manda R$500, R$1.000, vai convertendo, vai comprando ETFs de bolsa americana ou ETF global. Boa. E vai simplificando. Vai aos poucos fazendo o DCA que a gente fala, comprando um pouquinho todos os meses. Então, se o dólar continuar baixando, você faz um preço médio, se ele voltar a subir, pelo menos você comprou no momento de baixa. Então, Já se garantiu, vai né? dolarizando aos pouquinhos. Muito bem. Falamos aqui de Brasil, ano complicado. E Banco Master? E Banco Master, paizão investidor? Vamos falar do seguinte. Será a gente que no momento que o episódio vai sair já resolveu essa bomba? Eu acho que não. Eu fico pensando, sabia? A gente tá gravando esse episódio, hoje é dia 12 de março.
Então, hoje a gente tem um cenário. Será que o Vorcaro vai estar solto? Aí que tá, né? O Vorcaro, assim, na tua opinião, o Vorcaro, ele fez um investimento, isso, olha, o Vorcaro pode ter todos os defeitos, mas investimento ele sabe fazer. Eu acho que ele merece investiu... até um filme na Netflix, ele merece essa história mas eu tô dele. louca pra ver, eu já tô com a pipoca aqui, ó. Tipo, Tropa de Elite 3, vai ser o Tropa de Elite 3 o tema. Exato. Não, ele cai pra cima, ele é o... Caramba, né? O Vorcaro, assim, ele já fez um investimento há muito tempo atrás naquilo que de mais precioso ele tem, que é na própria liberdade. Ele Essa jogou é a minha contra opinião. o sistema, ele jogou... Né, Não, ele fez jogou o sistema, com o sistema, ele fez o sistema jogar por ele. E acho que hoje ele está numa época de colher aquilo que ele já plantou no lugar certo, com as pessoas certas, no país que ele teria a possibilidade de fazer exatamente isso, de jogar com essas cartas sujas que ele está jogando. Eu não sei se você corrobora com essa opinião neutra minha aqui, mas enfim, é por aí. Eu acho que assim, o Vorcaro, eu acho que a única coisa que pode atrapalhar ele nesse processo para ele ficar livre é o governo americano se envolver. Porque reza a lenda que tem empresas americanas que tomaram prejuízo. A partir do momento que você tem empresa americana que toma prejuízo, o governo americano pode investigar o FBI. Sim. Aí pode ser algo que possa prejudicar ele. Aí muda mesmo. Se for depender só do Brasil, ele tem as cartas na manga. Cenário atual. Como ele vai ficar solto. Fala pra gente, e aí? Vai ficar solto. Não tem ninguém que tenha culhão de falar, opa, peraí, vamos fazer aqui um impeachment de um ministro aqui, porque esse ministro aqui, pô, já viajou com o cara, já pegou avião com o cara, já viajou no jato dele, já teve evento fora do Brasil que ele bancou para ministro. E aí, fica assim, aí por isso mesmo? Eu sou um pouco cético hoje com a política brasileira. Eu sou de direita, né, tenho os princípios, mas eu estou um pouco em descrédito com a política, principalmente da direita no Brasil. Eu votei em bons candidatos e assim... Não tem lado. Mas não adianta, por exemplo, até eu fico meio assim de votar em deputado federal, estadual, porque não fazem nada contra os ministros, contra os políticos, contra o governo. Então, assim, o sistema está mandando a solto. Então, mesmo se o Lula sair do poder, o sistema vai continuar lá dentro. Não é uma pessoa. Não adianta. Não é uma caneta, não é uma pessoa, né? Muitas vezes até o presidente, ele tem menos poder do que se imagina que tenha. Porque abaixo dele tem todo um sistema ali articulado e muitas vezes essa articulação é para o próprio interesse. Então, quem que vai bater de frente com a pessoa que pode condenar? Quem tem essa a grande parte dos senadores tem rabo preso com todos os ministros. Então como é que a gente sai? Como é que a gente sai disso, paizão investidor? Dolarizando e mandando dinheiro para fora. Muito bom. O jeito é dolarizando, é guardando dinheiro lá fora, porque depender da política brasileira esperar que algo vai mudar, não vai. Muito bom. Ó, outro assunto polêmico, porém menos letal aqui, tá? Como é que eu ensino educação financeira para os filhos? Eu dou mesada, eu não dou mesada? A mesada é com base na louça que lavou, na cama que arrumou, ou nada disso, tá tudo errado, ou não dou mesada, essa criança só vai saber o que é dinheiro com 18 anos. Como é que eu faço? Olha, essa parte de mesada eu acho que é um tema polêmico, né? Porque depende muito da criação de cada família. Lá em casa, a gente começou a dar mesada para a nossa filha, mas somente para ela guardar dinheiro para ela poder comprar o que ela gostaria no futuro, entendeu? Só que a gente troca muito isso com, às vezes, alguma atividade em casa, às vezes dependendo de nota na escola, agora que ela está tendo prova, mas já para ter um pouco de valor do dinheiro. Então, quando ela quer ir no shopping, comprar alguma coisa, ela tem o dinheiro dela, ela tem a conta no banco digital dela, ela pode gastar, e muitas vezes no começo, tinha R$50, então ela queria gastar os 50. Quantos anos ela tem? 7. Legal, tá. E aí hoje em dia ela fala, se eu gastar 40, sobra 10, na próxima vez que eu for vai ter 60. Então ela já começa a ter essa noção de que se ela guardar um pouco, vai aumentando esse bolo. Entendeu? Tanto que a vontade dela, não, quero comprar um iPhone 17 Pro Max, olha a cabeça dela. Então, você ela já quer. Fala assim, filha, se for comprar, você vai guardar o dinheiro para isso. Papai não vai comprar, você é muito pequena. É isso entendeu? Mas ela já tem a visão de, poxa, se eu for guardando a mesada, eu vou comprar o meu objetivo. Sim. Então, assim, eu acho que tem tantas estratégias que pode fazer em casa, mas depende muito também do momento da criança. Hoje ela já tem mais discernimento. Claro, Se ela tivesse menos com 5, não daria para fazer. É muito difícil colocar em prática. Mas a gente tem outro fator que atrapalha muito, que a avó. Então, a avó também mora perto. E aí, quando vai nos lugares, filho, não, netinha, não vai comprar com o seu dinheiro, vovó compra pra você. Então tem o fator vó que atrapalha. Mas faz parte, a avó também não tá pra educar, né? Tá certo, a avó tem que estragar mesmo. Eu digo que o vô e vó tem que estragar, tá certo. E você como faz em casa? Cara, a gente também abriu uma conta, a gente investe por ele já desde quando ele nasceu, mas ele tá com 5 anos, então a gente ainda não tem essa... nossa, vamos... colocar ele na linha, vamos fazer ele entender que se ele juntar tanto... Ainda a gente entende que é cedo,
Mas, quando ele tem, por exemplo, ele vai em determinado lugar, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente já começa a inserir alguns conceitos de, por exemplo, não é assim que funciona, nem tudo que a gente quer, a gente vai ter. Por quê? Porque o dinheiro, ele não vem, ele vem de trabalho, né? Então, a gente trabalha, você vê que a mamãe trabalha, o papai trabalha, então a gente troca por dinheiro. Então a gente tem que pensar muito bem nas decisões que a gente toma. A gente vai colocando conceitos para ele, mas a gente ainda não dá o dinheiro na mão dele e fala, então aqui você está juntando tal. Ainda não. Mas o que eu entendo? A partir do ano que vem, ou até do final desse ano, quando ele tiver 6 anos, já é um momento de dividir ali em caixinhas, de fazer ele ter essa consciência já de juntar dinheiro e tudo mais. E de explicar para ele o que são os investimentos que tem no nome dele, por que a gente faz, de fazer ele participar na prática, olhar o aplicativo, fazendo passo a passo, sabe? De entender, caramba, isso aqui é investimento? Por quê? Para quê? Então, Sim. Entender o porquê das coisas é mais interessante, mais importante talvez, do que qualquer outro ponto em relação a dinheiro, né? Se dá mesada em relação à louça, à cama e tal, acho que o porquê das coisas é mais importante. Assim, por quê? O futuro, né? Poxa, o que eu preciso fazer? Dinheiro, é um recurso infinito? Dá para usar à vontade? Não dá? Então isso é importante, isso que tem mais valor assim, pra gente. Tanto que uma das principais mudanças que teve na cabeça da minha filha foi em relação ao valor do dinheiro, às vezes, no dia a dia nas compras. Então, por exemplo, ela chegava, pai, quero comprar isso daqui no supermercado. Aí eu, filha, olha o preço, quanto que isso custa. Nossa, pai, custa R$50. Tá caro. Tá muito caro, não vale a pena. Então, eu faço ela ter essa consciência do valor. Filha, faz sentido a gente comprar isso? Você não tem já em casa um produto parecido? Então, esse nível de consciência já é muito mais importante do que o fato mesmo de você guardar dinheiro. Mas eu quero começar a inserir nela, como ela usa muito celular, né? Para falar com as amigas, jogar jogos, jogar Roblox. Começar a utilizar esses jogos mais lúdicos em relação ao dinheiro. Tem muitos jogos educativos para ela começar a aprender essa parte de educação financeira e o valor do dinheiro. Muito bom. Então quero começar a fazer bastante isso daqui para frente com ela, que agora ela já tem mais discernimento. Isso, já vai ganhando mais consciência, mais maturidade, acho que é necessário mesmo, tem fases, né? Muito bom. E muito bem, paizão investidor. E assim, o que é o dinheiro para você? Acho que hoje é liberdade de tempo. Acho que é o principal. Olha, hoje o dinheiro assim como a possibilidade de eu ter mais tempo com a minha família, fazendo as coisas que a gente gosta, eu acho que é trazer liberdade de tempo. E aí eu quero crescer, evoluir financeiramente para poder ter mais tempo com a família, poder trazer mais experiências na vida. Legal. Então acho que é muito isso, em relação à liberdade de tempo. Te perguntei o que é dinheiro e agora eu quero saber o que é riqueza para você. Eu acho que riqueza também é ter tempo ao lado da minha família. De poder, por exemplo, para mim hoje, eu considero uma pessoa rica somente do fato de ter essa liberdade de poder levar minha filha na escola, buscar ela, de poder estudar com ela para a prova, trocar ela, de viver com a minha filha, com a minha esposa, de poder a gente sair para jantar, poder viajar para os lugares que a gente gosta. Então, para mim, hoje, eu considero uma pessoa rica de ter esse privilégio, né, que Deus deu para mim de poder estar com a minha família, ter minha família, de ter saúde e também de poder ajudar as outras pessoas, de trazer conhecimento, trazer liberdade financeira para as pessoas também. Para todo mundo, né? Isso favorece todo mundo. Hoje a gente tem 80% das famílias endividadas e o nosso assunto aqui é justamente sobre isso, educação financeira e família, né? E como essa relação se completa e quais são os passos, isso passa por investir no exterior e tudo mais. A que se deve esse endividamento na tua visão, principalmente? Vem de fora, é um contexto externo, vem da economia? Ou vem de dentro, é mais comportamental, a cada família não sabendo se relacionar com o dinheiro? É uma soma de fatores? É a falta da educação financeira na escola? A que se deve um país ter 80% das suas famílias endividadas hoje em dia? Acho que grande parte das pessoas estão endividadas uma soma de fatores, principalmente falta de educação financeira na escola, falta de educação financeira dos pais e também essa falta de educação financeira na sociedade. Se o próprio hoje o governo, né, incentiva as pessoas a gastarem dinheiro com coisas erradas, desde apostas esportivas, hoje não tem tanta regulação mais em relação a isso. Você percebe também o próprio, nem vou dizer algo ruim do capitalismo, mas você vê que hoje o capitalismo e as redes sociais atrapalham ainda mais o consumo das pessoas e o imediatismo do brasileiro também de querer tudo para ontem acaba atrapalhando. E eu acho que essa falta de planejamento, seguir o efeito manada, como eu disse, de não analisar a situação agora e falar, poxa, eu não estou no momento certo de comprar um carro, de comprar uma casa, de não querer ficar se espelhando na vida de outra pessoa, de um artista, ou de você não ter inveja do seu amigo que está comprando uma casa e falar, eu preciso comprar uma casa agora também. Você tem que ter mais pé no chão
e olhar realmente o futuro. Falta isso para o brasileiro, olhar o futuro. Ele fala, poxa, eu posso passar necessidade daqui a 5 anos, preciso guardar um pouco de dinheiro, eu não preciso comprar um iPhone novo agora, posso ter um celular mais barato e ter dinheiro guardado no banco. Então eu acho que o brasileiro precisa começar a dar mais valor para o dinheiro que está guardado, que está investido, do que ficar incomodado com o dinheiro que está sobrando e querer gastar no churrasco, de querer gastar fazendo uma viagem, ou querer gastar comprando algo que não é necessário. Eu falo que o que falta é trocar os prazeres momentâneos da vida. Sim. E pensar mais no prazer duradouro. Mas aí que tá, como é que eu equilibro? Porque, aliás, como eu equilibro, né? Porque eu preciso viver o presente. Pra quem tem filho, acho que fica muito claro como o tempo passa rápido, né? Eles crescem muito rápido. Ontem eu tava olhando meu filho de perfil, ele tava jogando aquelas torres de montar e pecinha e tal. E eu tava prestando atenção nisso, na coordenação que já tem, que não tinha, parece que foi ontem, assim, que nada nem parava na mão e ele já ia coordenado, a altura dele em relação àquela mesa que ele brincava desde pequenininho foi crescendo. Eu falo, caramba, o tempo tá passando, meu Deus, como passa rápido e como você ganha a percepção do tempo em relação a filho e conviver muito mais. E como que eu equilibro essa relação de viver bem no agora e não ter arrependimentos futuros da vida que não foi vivida, mas com esse pensamento de, no meu futuro eu preciso ter dignidade, eu preciso ter segurança, eu preciso ter qualidade de vida também. Então, como que eu tomo decisões para que isso seja equilibrado? Vou até ter um exemplo que aconteceu comigo no passado. Em 2014, eu tinha muita vontade, né, de viajar para os Estados Unidos, ir para Miami. Na época, minha esposa, a gente namorava, e assim, eu não ganhava tão bem, mas eu percebi ali no dia a dia que eu gastava muito almoçando fora. Então, nos restaurantes, cada vez que almoçar com os amigos, colegas, era 30, 40 reais. Falei, se eu começar a fazer marmita em casa, trazer, eu vou conseguir guardar mais dinheiro e fazer essa viagem que eu tanto desejo. E aí comecei a trazer marmita, né, na época para o trabalho, e aí o pessoal zoando, para de começar a marmita ruim, vamos comer com a gente. Eu falei, não, eu tenho um objetivo. E eu lembro que 10 meses depois eu estava com o dinheiro, a gente estava viajando para Miami, estava comendo em South Beach no restaurante. Legal. E aí na minha cabeça veio aquilo, que aquele esforço que eu fiz naquele momento, eu troquei aquele prazer momentâneo, imediatismo, por uma experiência. Claro, então, esse equilíbrio é muito importante. Então, poxa, eu vou tirar isso que eu gosto de fazer agora, esse gasto que eu estou tendo para poder realizar um objetivo maior no futuro. Então, as pessoas elas acabam se movendo muito por pagar o boleto. Sim, né? Então, assim, muitas compras, pessoas compram um carro, compram uma casa, compram uma geladeira cara, algo caro, parcela no boleto, no cartão, porque ela tem a responsabilidade de pagar aquela conta. Sim. E muitas vezes a gente não faz isso com o nosso futuro, a gente não paga um boleto do Tesouro Direto para fazer a nossa reserva, nosso boleto da Previdência para aposentadoria, o boleto, né, do fundo para poder investir, para a gente poder crescer patrimônio. Então falta muito isso de começar a colocar o eu do futuro na frente do eu do presente. Perfeito, muito bom. E a gente falava que o dinheiro não é matemática, ele é muito mais uma questão emocional, uma questão comportamental. Você concorda com isso? De que forma que o dinheiro ele se manifesta na nossa vida com emoções e com o nosso comportamento? Isso vem de onde? Você acredita nisso ou não? Você acha que o dinheiro é mais uma questão racional mesmo, de decidir investir e fazer dar certo e pronto, acabou? Ou você acha que nós somos mais complexos do que isso? A gente é muito mais complexo. Eu acho que o dinheiro é muito mais emocional do que racional. Eu pego muito isso em casa. Até para minha criação dos meus pais. Eu tive uma criação muito boa, só que minha mãe, ela gastava muito dinheiro. Gastava com lençóis, com toalhas, com tudo você imaginar. Coisa para casa. Para casa, gastava muito. Olha. E por quê? Como ela não trabalhava, e meu pai trabalhava, ficava muito tempo fora, e ela, muitas vezes, a frustração de não ter o marido em casa e tudo mais, ela compensava com as compras. Sim. E aí, quando chegava, brigava muito, e meu pai não deixava ela comprar, porque às vezes evitavam muitas brigas. E aí eu fui crescendo assim, de não dar valor para o dinheiro. Tanto que um dos motivos para eu poder trabalhar como consultor, como planejador financeiro, foi aprender a lidar com as minhas finanças e poder ajudar as pessoas à minha volta. Claro. E uma das coisas que mais marcou na minha vida foi quando minha mãe faleceu em 2024, que eu fui com meu irmão para a gente poder arrumar as coisas lá em casa, em Campo Grande. Nem faz muito tempo agora. Nem faz muito tempo. Sentimentos. Obrigado. E assim, caixas e caixas de roupas com etiqueta, de toalhas, roupas de cama que nunca foram usadas. Mas era claramente uma compensação emocional na ausência do seu pai. Sim, e assim, o pior de tudo foi que eu vi que ela, entre aspas, vou dizer que passou necessidade, mas ela deixou de fazer algumas coisas na velhice dela, de querer viajar, visitar a irmã dela na Europa, de querer comprar alguma coisa para ela, porque ela tinha gastado muito dinheiro com
com prazeres coisas, momentâneos, com coisas como eu disse. Ela nem chegou a usar. Isso me marcou muito, porque assim, eu falei, para que eu preciso de um tênis novo? Sim. Sempre quando eu queria comprar alguma coisa nova, mesmo como planejador financeiro, a gente acaba tendo esse pensamento de querer comprar alguma coisa. Uma válvula de escape ali, claro. Eu falo, não quero seguir esse caminho. Não foi um caminho errado, minha mãe fez, mas foi uma lição que eu aprendi que preciso olhar mais o futuro de, será que eu preciso daquilo mesmo? E eu vi que ela, de ter comprado tudo isso, impossibilitou que ela tivesse uma qualidade de vida melhor na velhice dela. E vem de uma maturidade de entender também que quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente traz aqui ciclos que foram quebrados, a gente também não está culpabilizando gerações anteriores e nem dizendo ou ditando regra de como pais e mães deveriam ter vivido e agora a gente é muito melhor porque a gente sabe muito melhor viver. Absolutamente não. Mas é também uma forma de honrá-los quando a gente consegue aprender através daquilo que poderia ter sido feito melhor. Poderia, mas eles fizeram melhor com aquilo que eles tinham, né? Sua mãe precisou em algum momento, puxa vida, ela não tinha talvez nem a possibilidade de entender as emoções que ela sentia naquele momento. Sim. E era o melhor que ela poderia fazer para se sentir confortável, né, da maneira dela. Mas é uma forma de honrar a sua mãe também, você hoje sentar aqui no podcast e dizer, olha, hoje eu peguei aquilo de lição, né? Minha mentalidade não é culpar e dizer, não, mas hoje eu não me dou bem com dinheiro até porque nisso meu pai ela me e minha ensinou. mãe... Até nisso. Não é, mas eu vou culpar porque agora eu não me dou bem com dinheiro porque minha mãe também brigava com meu pai em relação a isso, ou meu pai brigava, o clima não era legal, então eu me afastei de dinheiro e eu fico num lugar de vítima disso e não consigo reagir diante daquilo que eu vivi lá atrás. Não, eu uso isso como uma lição aprendida e como que eu posso honrar meu pai e minha mãe sendo uma pessoa bem-sucedida em relação a dinheiro, né, financeiramente, a ponto de ensinar outras pessoas. Então, isso humaniza, né, e traz sentido, ainda mais sentido naquilo que a gente faz. Então, você deu um significado muito real e muito humanizado quando você traz o exemplo da sua mãe e não culpa. Você não traz uma culpa junto, você traz o exemplo de que, puxa vida, então era por isso. Então era uma compensação emocional. Então hoje eu entendo que o dinheiro também não é só matemática, não é só calculadora, não é só planilha, mas ele também é emoção, ele também é sentimento. Ele também me dá a possibilidade de entender, opa, peraí, essa compra aqui faz sentido, eu quero isso mesmo, ou eu tô me compensando porque o dia foi pesado, porque a semana foi ruim, porque eu trabalho e eu mereço tudo. Não é bem assim, né? Não é bem por aí. Com certeza, você falou tudo, assim, até nos erros dela me ensinou também. É claro, Tive, mas depende da tua capacidade de aprender com isso. Sim. Então, que lugar que você vai aprender? Você vai aprender numa mentalidade que está voltada para isso. Ou eu vou me vitimizar e dizer, mas minha mãe e meu pai não tiveram possibilidade de me ensinar, então eu vou agora ser uma vítima disso, não vou fazer nada com isso. Não, bem pelo contrário, né? Eu vou mais ensinar as pessoas que aquilo que eu aprendi, que tem valor, para que elas não repitam os mesmos erros. Hoje a gente tem muito mais acesso a conhecimento que a gente não tinha, que a sua mãe com certeza não teve na época, e a gente pode fazer muito mais com isso do que eles poderiam ter feito também, né? Sim, de ter essa visão de longo prazo, de pensar aqui que eu posso ter dificuldade no futuro, então olhar mais para o futuro. Isso me trouxe uma visão que eu tinha muito pensamento imediatista por conta da criação. Então acho que a gente aprende até com os erros, com as fatalidades, a gente aprende também e leva para a vida. E ensinar as outras pessoas também, dá mais esse valor, né, também de olhar o futuro. E o que você diria, ou o que você diz para as pessoas que falam assim, mas sabe o que é, ô paizão investidor? Legal, gosto do teu conteúdo, gosto do que você fala, mas eu ganho pouco, então eu preciso ganhar mais. Quando eu ganhar 5 mil, a pessoa que ganha 2 fala, quando eu ganhar 3, a pessoa que ganha 3 fala, quando eu ganhar 4, e assim por diante, aí eu vou começar a investir. Porque agora eu ganho tão pouco, não faz sentido. R$100 ali, vou acumular daqui 40 anos, eu vou viver. Já que é tão pouco, eu não vou fazer nada com esse dinheiro. O que você fala para essas pessoas? Cara, várias pessoas têm esse mesmo pensamento, né? Já atingi várias pessoas, até mentorado, que começou lá, que ganhava 5 mil, depois ganhou 10, ganhou 15, vai aumentando o salário e vai aumentando o custo de vida. Sim. Porque as pessoas falam, eu mereço. Sim. Então, agora que eu ganho mais, eu mereço comprar um carro melhor, pegar um apartamento maior, esse eu mereço, que acaba ferrando a nossa vida. Exato. Então, assim, importante, você tem que ter realmente o seu dízimo com o seu eu do futuro. Exato. Se você guardar pelo menos 10%, depende de quanto você ganha, você nunca vai passar necessidade financeira. Exato. O problema das pessoas é quererem pular as etapas da vida. Então, assim, tá ganhando 5 mil reais, eu ganho pouco. Entendeu? Então, ou você corta os seus gastos, ou você aumenta o seu faturamento. Se você está ganhando 5 mil, o que eu posso fazer para aumentar, para ter uma renda extra, para pelo menos conseguir guardar 500 reais, guardar 1.000 reais? Subir o salário,
vai guardando mais e você pode evoluir um pouco o seu padrão de vida, mas sempre tendo essa responsabilidade de guardar para o seu eu do futuro. Nem tem desculpa mais, porque hoje em dia tem. com R$1 você investe, com $1 também você investe, né? Nem tem essa desculpa mais de preciso ter muito dinheiro para começar. Não, você consegue com R$100, com $100, que nem você comentou, com um pouquinho de dinheiro e vai tendo essa responsabilidade. Você tem hoje, os investimentos são fáceis, né? Pelo próprio banco digital, pelo próprio aplicativo. Perfeito. Até para investir no exterior, pelo próprio aplicativo lá da Nomad. É fácil você fazer um Pix, você converter o dólar em um clique. Você escolher um bom investimento, estudando, né? Sim, aprendendo por conta própria, escolher um bom ativo. Se fizer isso todos os meses, não tem como faltar dinheiro. Mas as pessoas precisam ter essa escolha de realmente pensar no eu do futuro e guardar um pouquinho para o futuro. Muito bom. Qual que é a carteira ideal? Pô, já estou investindo aqui, tenho R$10.000, ou não tenho ainda carteira montada, formada, mas eu tenho R$10.000 aqui e quero investir, sou mais conservador também. Qual que é a carteira ideal para essa pessoa pensando em legado, lá na frente mesmo, em futuro? Legal. Hoje, primeiro, a gente precisa saber realmente o momento financeiro dela. Então, a pessoa que tem R$10.000 tem que olhar quanto que é o salário dela e quanto que é o custo de vida dela. Então, vamos supor que o custo de vida dela seja pelo menos ali R$4.000, esses 10 mil vão ser destinados para reserva de emergência. Então, a gente tem que focar no investimento que tenha uma liquidez, uma flexibilidade de resgate grande. Aí você tem Tesouro Selic, você tem caixinha do Nubank, porquinho do Banco Inter, algum CDB de banco digital que vai pagar 100% CDI, já vai ser mais que o dobro da poupança. Já é maravilhoso. Em país já de ótimo. 15% de Selic, você já está muito bem. Já está muito bem. Então, faça o feijão com arroz. Sem ficar pensando em, vou comprar com esse dinheiro, comprar Bitcoin, comprar ação no Banco do Brasil, nada disso. Faça o feijão com arroz, sua reserva de emergência. Chegou, pelo menos ali, se o cara ganha 4, pelo menos ali de 3 a 6 meses. Então, chegou ali em R$20.000 na sua reserva, acima disso, aí você começa a diversificar em ativos de renda variável, por exemplo, no Brasil e no exterior. Boa. Então, aqui no Brasil, renda variável. Em vez de ficar comprando ação por ação, compra um ETF de bolsa, um BOVA11, um DIVO11, que já vai ter essa exposição na Bolsa Brasileira, com uma taxa administrativa baixíssima, zero dor de cabeça. Boa. E lá fora, você escolhe um bom ETF de bolsa americana. Você tem IVV, VOO, QQQ, que acompanha as principais empresas de tecnologia. Você tem outros ETFs de bolsa global, como o VT, que você investe as 10 mil maiores empresas do mundo dentro de um único ETF. Sim. Você consegue comprar com $1 ele, super simples. Perfeito. E assim, o que o Paizão Investidor está falando aqui é ETF, né? ETF, quando ele foi criado, era justamente com esse objetivo. Caramba, eu preciso pensar no mercado aqui na B3, com mais de 400 empresas fora, a gente está falando de mais de 5 mil. E eu preciso sempre pensar, né? Escolher uma a uma, dedo a dedo. Caramba, será que não tem uma forma de colocar ali numa cesta que tem uma lógica dentro? Claro, que não seja coisas aleatórias, mas que tenha uma lógica em que eu possa comprar uma cesta, uma cotinha dessa cesta, que já tem um monte de coisa? Então, o objetivo do ETF foi exatamente esse, né? Ele te dá hoje uma cesta, uma possibilidade de você comprar uma cota dentro de uma cesta, e as coisas na cesta não estão ali de forma aleatória. Ele normalmente está seguindo um índice da economia, e hoje você tem ETF de tudo, de absolutamente tudo. Quer investir só em empresa estatal? Beleza, é isso que você quer? Então vai ter um ETF só de empresa estatal. Quer investir em empresas que mexem com água, saneamento, água? Beleza, tem só a empresa, o ETF de água. De tecnologia, de criptomoeda, de jogos, de tudo que você imaginar, já tem não um, mas diversos ETFs, porque são de diversas gestoras, né, que fazem a administração desse ETF, e grande vantagem se você investe, por exemplo, nas 500 maiores empresas da Bolsa Americana, e aí eu estou falando de Coca-Cola, Disney, Amazon, Tesla, Meta, né, que é o WhatsApp, Facebook e Instagram, e eventualmente a Coca-Cola, né, ela não faz mais parte amanhã ou depois das 500 maiores, não tem problema, você que investiu no ETF continua investindo nas 500 maiores e o próprio gestor, ele vai fazer esse movimento de, puxa, agora a Coca-Cola não faz mais parte, agora é a Pepsi, por exemplo, que faz parte. Então agora ele vai colocar, mas você não tem essa preocupação de errar a mão. E é uma preocupação válida, principalmente quando a gente fala de mercado externo, porque, diferentemente do Brasil, que é uma grande fazenda, né, para o mundo, e tem ali commodities, empresas de serviços e produtos mais essenciais. A gente está falando de Petrobras, por exemplo,
grande parte do BOVA11 aí da Bolsa de Valores é representada pela Petrobras, petróleo. O mundo inteiro vai precisar sempre de petróleo. Então a nossa bolsa tem essa característica de ter mais serviços essenciais, energia, saneamento, petróleo, mineração, a Vale é um grande exemplo. Então você tem empresas de serviço essencial, diferentemente do mercado externo. Quando você vai para a Bolsa Americana, você vê essas empresas que eu acabei de listar, Amazon, Tesla, Disney, outras de tecnologia, Apple, né, e tantas outras, Samsung e outras empresas que talvez são muito mais disruptivas, entende? Esse que é o ponto. As empresas de tecnologia, elas são extremamente disruptivas a ponto de hoje você ter uma grande empresa que se destaca, mas amanhã ou depois não é mais. Chegou uma outra empresa, engoliu Sim. essa que estava lá se destacando e muitas vezes se você pensou essa primeira, você ficou na mão. Né? Então o mercado de tecnologia ele é muito disruptivo e essa disrupção é um risco adicional que você tem que considerar muitas vezes para ir por esse caminho que o Paizão Investidor trouxe aqui, de ETF. Por quê? Porque o ETF, ele tira essa chance maior de ruína por ter pensado errado. Você sempre está investindo no índice econômico e os índices econômicos sobrevivem ao longo do tempo. Vou dar até um grande exemplo, uma ação de uma grande empresa americana, uma das maiores do mundo de tecnologia que caiu muito foi da Salesforce. Por quê? Pronto, é um Com o exemplo. lançamento da nova inteligência artificial do cloud, da Anthropic, o que aconteceu? Isso atrapalhou muito a questão, o mercado começou a analisar. Será que essa parte das grandes empresas, assim como Salesforce, a Oracle, essas grandes empresas de plataforma ali, que cobram valores caríssimos das empresas para poder utilizar suas plataformas? Tem menos capacidade. Pô, se a inteligência artificial está conseguindo entregar o mesmo resultado por um custo muito menor, isso fez e se você investia na Salesforce, você tomou um prejuízo enorme. Exato. Quando você está no ETF, a Salesforce, o percentual dela dentro de um ETF do S&P 500, ela caiu, não vai representar quase nada ela essa já queda. Se recupera, você tem capacidade de recuperação no ETF que você não tem nessa única empresa muitas vezes. Eu tenho, por exemplo, mentorados meus que, por exemplo, nos últimos 12 meses, fizeram mais de 23% na Bolsa Americana, através de um único ETF. Normal. Zero dor de cabeça, você tem que ficar comprando uma ação ou outra, por exemplo, ele poderia comprar do Google, que valorizou 85%? Poderia, mas ele já tem a rentabilidade do Google dentro do ETF de Bolsa Americana. Exato. E na Bolsa Brasileira, rendeu 43% no ETF BOVA11. Ou seja, acompanha a Bolsa Brasileira. E se ele tivesse comprado a Raizen, que agora entrou em recuperação judicial? Nossa. Tivesse ouvido aquele guru financeiro do YouTube, não, compra Banco do Brasil, Raizen, compra compra Oi, sei lá. Se tivesse comprado ações individuais. É um risco maior. É um risco muito maior. Melhor às vezes comprar um ETF que você vai estar diversificado nas maiores empresas da Bolsa. Você ter às vezes o gestor fazendo essa troca, que nem você comentou, do que você assumir essa responsabilidade. O ETF é legal e eu gosto também de ETF. É claro que nem tudo são flores, você tem que saber algumas coisas, né? Por exemplo, o ETF você sempre vai caminhar conforme a média. Então, dificilmente você vai se destacar porque você está, a não ser que você acerte muito a mão em um segmento específico, mas em geral você vai estar na média caminhando junto com um índice econômico. Esse é um ponto. Segundo ponto, você tem que prestar atenção na liquidez das suas cotas, não dá para pegar qualquer ETF de qualquer jeito e ir lá e colocar o dinheiro. Aliás, não só com ETF, em qualquer ativo você tem que saber como que o teu dinheiro está trabalhando ali. E tem que ter uma sabedoria na escolha do gestor também, né? Então, taxa de administração, quanto que está cobrando, tem que ficar ligado nisso. Mas o ETF é excelente, principalmente assim, caramba, não tenho nada lá fora, me chamou a atenção nisso, como é que eu faço para fazer dar certo? É o caminho ideal, eu falo também para os mentorados, é isso. Começa fazendo aqui o arroz com feijão, bem feito, dá certo, já está exposto, o índice econômico é poderoso, então muito menos chance de ruína, de acabar fazendo a escolha errada. Né? Até você perguntou da carteira ideal, feijão com arroz. Reserva de emergência, Tesouro Selic. Você tem um pouquinho de Tesouro IPCA, agora com a taxa de juros do jeito que está. Se pegar pega um IPCA mais 7 para 2065, você pode fazer até o marcação a mercado. Um ETF de Bolsa Brasileira, um ETF de Bolsa Americana, um ETF de Bolsa Global, que sem exposição ao mercado americano, um ETF de ouro e um pouquinho de Bitcoin. Se fizer esse feijão com arroz, você já está melhor que 95% dos brasileiros. Com certeza. E vai ter uma rentabilidade excelente. Atrativa. Se algum mercado cair, os outros investimentos vão compensar. Né? A taxa Selic caiu. Por exemplo, caiu de 15% para 14%. Você ganha menos da renda fixa. Em compensação, vai ter maior rentabilidade em renda variável, que os investidores vão sair da renda fixa, vão migrar para a renda variável. E aí você compensa desse lado. Então, esse equilíbrio de ter uma carteira diversificada, você vai sair na frente de grande parte das pessoas. Muito bom.
Paizão investidor, de investimentos ou não, você também é empreendedor, além de ser investidor, você também é o paizão empresário. Sim. Então, escolha o que você entende que vai fazer mais diferença na vida das pessoas que estão assistindo e diga pra gente o que o brasileiro ainda não sabe, que se ele souber, vai mudar a vida dele. Assim, ele vai acordar diferente amanhã, falando, caramba, pô, o que o paizão investidor falou pra mim ontem, nossa, fez muito sentido, realmente, eu nunca tinha me tocado sobre isso. O que é essa coisa? Assim, eu acho que, nem vou falar de finanças, mas você ter essa gana, essa garra de você querer aprender diferentes áreas da sua vida, te permite você estar na frente de grande parte das pessoas. Então, poxa, você não precisa se tornar um advogado, mas você saber um pouco de direito, já evita que você caia em golpes na sua vida. Se você aprende, não precisa ser um expert em finanças, mas tem noção sobre finanças, de fazer uma planilha, de saber sobre investimentos, te coloca na frente de grande parte das pessoas. Verdade. Se você fazer um curso de dicção, de fala, de oratória, comunicação te coloca na frente de muitas pessoas até no seu trabalho. Um curso de liderança. Então, assim, buscar o conhecimento, evoluir como pessoa, como profissional, te coloca na frente de muitas pessoas. De você buscar a religião, a espiritualidade, isso te também eleva como alma, como ser humano. Sim. Então, acho que é muito importante as pessoas saírem da zona de conforto e buscarem evoluir de alguma forma em vários aspectos da vida. Eu falo que hoje eu conheço de muita coisa, né, que eu gosto de muita coisa, desde mundo de carros, de vendas, de liderança, de finanças. Nenhum conhecimento é inútil, né? Nunca, é impressionante. Nunca. Eu acho que isso te coloca na frente, então, até de você conversar com qualquer pessoa. Claro, você está numa roda de amigos ou numa roda de network falando com um grande empresário, você vai ter assunto. Você vai ter assunto para falar e te coloca na frente de muitas pessoas. Então, busque conhecimento. Muito bom. Então, assim, fome de vencer. Ele falou aqui, ó, você tem que ter vontade, sai, tira a bunda da cadeira e vai aprender alguma coisa. Não fica só na Netflix, no Big Brother aí, que isso aí não dá. Se for assistir Netflix, as pessoas. Exato. Pelo menos na Netflix, seja estratégico nas suas escolhas, porque ali num documentário, num filme, numa história, eu gosto muito de ver biografia de gente. Eu gosto de ver. Então, sei lá, de quem for, do Chacrinha, Silvio Santos, da Xuxa, de pessoas bem-sucedidas. Pessoas que algum streaming se deu ao trabalho de falar a história dela. Pô, o que fez? Tem um padrão entre elas? O que o Silvio Santos fez diferente? Como é que se destacou fulana de tal? Como é que qual a história? Então eu gosto disso, isso agrega, já muda a tua visão, você já ganha alguma coisa. E fome de vencer e conhecimento múltiplo, né? Um arroz com feijão de cada coisa. É isso que vai fazer diferença, então, na vida das pessoas. Eu concordo completamente. Fala pra gente como é que as pessoas te encontram, como é que as pessoas ficam sabendo do que você está postando, do que você está vivendo, o que você pode ensinar para elas. Legal, é só acompanhar nas redes sociais, @paizãoinvestidor. Boa. Tem o Instagram, TikTok, YouTube, Kawaii, tenho também, mas não posto muito, mas é só buscar lá. Esse ano eu estou focado bastante para falar sobre dolarização de patrimônio. Legal. Quando de eleição a gente... Assunto do momento. Muitas pessoas estão preocupadas qual que é o rumo financeiro do país. Sim. E a dolarização, para mim, hoje é o principal caminho para você poder não somente construir o seu patrimônio em uma moeda forte, mas também proteger o futuro financeiro de sua família em uma moeda mais forte, no mercado muito mais seguro, como o mercado americano, o mercado europeu, por exemplo. Então, ensinar as pessoas que é algo simples, barato de ser feito, que você consegue fazer em poucos dias, ele já consegue estar com parte do seu patrimônio dolarizado. Sim. E aí você já evita muito aquele burburinho. Eu vejo que muitas pessoas ficam reclamando do governo, reclamando da economia, reclamando do país. Não adianta nada, você tem que buscar uma solução. O que eu posso fazer? Eu vou conseguir tirar o governo, vou conseguir derrubar o sistema? Não vou. Vou conseguir prender o banqueiro que rouba todo mundo? Não vai. Não é você então, assim, que vai mudar o sistema. Guarda dinheiro aqui e um pouquinho lá fora para você poder, qualquer coisa que acontecer, a sua família está respaldada. Então eu falo, todo mundo que tem família, que tem filhos, tem que assumir essa responsabilidade em garantir o futuro da família, e dolarizar hoje não é algo luxo, é necessário. Todo mundo tem que fazer um pouquinho, pelo menos. Proteção. Muito bom, senhoras e senhores. Esse foi o Paizão Investidor. Muito obrigada pela tua presença aqui. Viu, foi demais. Quer deixar uma mensagem final para a galera? Olha, pessoal, a mensagem, né? Sigam também a doutora Lisiane, sigam também o Enriquece Brasil Talk, sensacional bate-papo. E não se esqueça também, né, de você também abrir conta na Nômade para você poder também começar a dolarizar. É uma das principais corretoras que eu utilizo meus mentorados também, para poder, de fato, ali a gente garantir o futuro da família. Então, acho que para finalizar esse papo com essa mensagem.
Fechou com chave de ouro. Este foi mais um episódio do Enriquece Brasil Talks. Se você gostou da conversa, eu tenho certeza que você não precisou nem estar aí para saber se você gostou. Já enriqueceu um pouco mais aqui. Isso com certeza vai refletir na sua realidade. Então, já se inscreve no canal e eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.